Um bom domingo a todos que nos ouvem. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que, olha, inquieta muita gente, seja religiosa ou não. Como alguém pode ter certeza sobre as suas convicções mais profundas? Especificamente, a gente vai explorar um sermão do século XVIII de John Wesley, chamado O Testemunho do Espírito. E a pergunta que ele faz é super atual. Como uma pessoa pode saber de verdade que está no caminho certo? Que é, nas palavras do apóstolo Paulo, um filho de Deus. É um sentimento? É uma conclusão lógica ou é outra coisa? E é fundamental a gente lembrar o contexto, né? A Inglaterra do século XVIII estava espiritualmente dividida. De um lado você tinha a igreja anglicana, muitas vezes vista como fria, formal, quase burocrática. Do outro, umas explosões de fervor emocional, os chamados entusiastas, que Wesley via como genuínos, mas também perigosos. O sermão dele não é um tratado abstrato, sabe? É uma tentativa de navegar nesse campo minado, de oferecer um caminho seguro entre uma fé sem vida e uma emoção sem controle. Exato. E ele parte de uma frase bem curta, lá em Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Parece simples, né? Mas Wesley via aí uma complexidade enorme. E a nossa missão aqui é desvendar a solução que ele propõe. A ideia de que essa certeza não vem de uma fonte só, mas de dois testemunhos que precisam andar de mãos dadas. Vamos ver como ele constrói esse argumento. Ele começa, o que é curioso, não com uma afirmação, mas com um alerta. Ele aponta o dedo para esses entusiastas. A descrição que ele faz é forte. São pessoas que, segundo ele, confundem a própria imaginação, os próprios sonhos, com uma comunicação direta de Deus. E qual o resultado? Elas se tornam orgulhosas, acham que não precisam mais de orientação e se fecham para qualquer correção. É um retrato da arrogância espiritual. A pessoa acredita que tem uma linha direta com o divino que a coloca acima de todo mundo. E o fascinante é que logo em seguida Wesley vira o canhão para o outro lado do campo de batalha. Ele descreve as pessoas extremamente racionais, os intelectuais da fé, que olham para o caos dos entusiastas e concluem: isso é perigoso, é delírio. Portanto, essa ideia de testemunho interior é uma fantasia. Foi algo para a era dos apóstolos, não para nós. E com isso, eles jogam o bebê fora junto com a água do banho. Acabam com uma fé que é só formalidade, um conjunto de regras sem qualquer experiência pessoal, sem calor. Exato. De um lado, um fogo que queima a casa. E do outro, uma lareira fria sem fogo nenhum. Perfeito. E é nesse espaço que Wesley se posiciona. Ele não quer apagar o fogo, mas quer colocá-lo na lareira. Ele busca um caminho do meio, um jeito de afirmar o que ele chama de o grande privilégio dos filhos de Deus, essa certeza interior sem cair na presunção do entusiasta. Ou na frieza do cético. Exatamente. A questão que guia todo o sermão é: como é possível ter essa certeza de forma sóbria, equilibrada e, acima de tudo, verdadeira? Certo, e a primeira parte da resposta dele, surpreendentemente, apela para a razão. Ele fala do testemunho de nosso espírito, ou seja, o testemunho da nossa própria consciência. Exatamente, ele começa de forma bem pé no chão. É um processo quase dedutivo. Ele diz: a Bíblia nos dá uma lista de características, ou marcas, de quem são os filhos de Deus. E ele vai buscar essas marcas principalmente nas cartas do apóstolo João. É quase como uma lista de verificação espiritual, então. Isso, tipo um checklist. A Bíblia diz que os filhos de Deus, amam o próximo, guardam os mandamentos. O que a gente faria, segundo essa lógica, é pegar essa lista, olhar para a nossa própria vida e perguntar honestamente: eu vejo essas coisas em mim? Se a consciência aprova, a razão conclui: ok, se essas são as marcas e eu as tenho, então sou um filho de Deus. Precisamente. Ele cita passagens como: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Ou seja, o amor fraterno é uma evidência concreta que a nossa mente pode avaliar. Ou outra: por meio disto, nós sabemos que o conhecemos, se nós mantemos seus mandamentos.
a obediência não é um sentimento vago, é uma prática observável. Para Wesley, essa autoavaliação racional não é algo menor, é uma parte fundamental da equação. Certo, então a primeira etapa é essa autoavaliação, quase um checklist. Mas, para ser sincera, isso me parece um pouco frágil. Como eu sei se o meu amor ao próximo é genuíno ou se eu só estou tentando me convencer? Nossa, você tocou no ponto exato. A nossa mente é ótima em nos enganar. Eu posso fazer boas ações por motivos completamente egoístas. Como a consciência pode ser um juiz confiável? Total, você tocou no ponto que preocupava o Wesley. Ele antecipa essa objeção. A resposta dele é que essa percepção é uma consciência direta, imediata. Ele usa uma analogia. Como você sabe que está vivo? Ou que está com dor? Você não chega a essa conclusão por um silogismo. É um conhecimento direto. Ele diria que, da mesma forma, uma pessoa sabe lá no fundo se a sua alma está viva para Deus. A consciência, quando é honesta, sabe a diferença entre uma ação feita por amor e uma feita por vaidade. Mas ele concorda com você. Se a certeza parasse por aí, ela seria muito instável. Dependeria do nosso humor, do nosso último erro. Ou seja, em um dia bom, eu teria certeza. Num dia ruim, eu estaria perdida. Não parece uma base muito sólida? Exato. É por isso que ele diz que essa autoavaliação é inútil ou até perigosa, sem a segunda peça do quebra-cabeça. E aqui a gente entra no coração do argumento dele. Que é o testemunho do Espírito de Deus. Isso. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque saímos da lógica e entramos na experiência direta. Completamente. A definição que Wesley dá é muito cuidadosa e precisa. Ele diz: o testemunho do Espírito é uma impressão interior da alma, por meio da qual o Espírito de Deus testemunha diretamente ao meu espírito que eu sou um filho de Deus. Ele enfatiza que é uma comunicação direta, não é uma conclusão que eu tiro, é uma revelação que eu recebo. Não é, eu vejo os frutos, logo sou filho, mas uma voz, uma impressão, uma certeza que chega antes de qualquer análise e diz: você é amada, você está perdoada, você pertence a Deus. Espera um pouco. Isso parece contraintuitivo. É? Eu pensaria que primeiro eu preciso me esforçar, mostrar os frutos, fazer por merecer, para depois, talvez, sentir essa confirmação divina. Wesley está invertendo essa lógica. Completamente. E essa inversão é o ponto mais radical e central do argumento dele. Para Wesley, a sequência é absolutamente crucial. Funciona assim. Primeiro, ele argumenta que a gente não consegue amar a Deus genuinamente até saber, sem sombra de dúvida, que Ele nos ama primeiro. Ele cita a Escritura: nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. O nosso amor é sempre uma resposta. Ok, faz sentido. O amor não pode ser gerado no vácuo. Segundo, como podemos saber que Ele nos ama? Não por dedução, diz Wesley, mas porque o seu Espírito nos assegura disso diretamente no coração. Esse é o testemunho do Espírito. E terceiro, é somente depois que recebemos essa certeza do amor de Deus que o nosso coração se transforma e começa a produzir os verdadeiros frutos: amor, alegria, paz, obediência. Só então é que a nossa consciência, o nosso espírito, tem algo real e concreto para observar e testemunhar. Nossa, isso é fascinante, porque subverte totalmente a nossa ideia moderna de finja até conseguir. Totalmente. A gente tende a pensar, haja como uma boa pessoa e, eventualmente, você se sentirá como uma. Wesley está dizendo o exato oposto. A transformação interna, essa permissão divina, essa certeza de ser amado tem que vir primeiro. O bom comportamento é só a consequência. É a consequência inevitável. Sem essa ignição interna, qualquer boa ação é só performance, não é transformação. A performance pode enganar os outros e até a gente mesmo por um tempo, mas não gera a paz e a certeza que ele está descrevendo. O testemunho do nosso espírito só é confiável quando ele está confirmando algo que o Espírito de Deus já iniciou. Ele funciona como um eco. Isso, como um eco, não como a voz original. Então, o que tudo isso significa na prática? Isso nos leva de volta à preocupação inicial, né? Se existe essa impressão interior na alma, como a gente se protege da armadilha do entusiasta? Como distinguir esse testemunho genuíno da presunção da mente natural ou de uma ilusão? Essa é a pergunta de $1 milhão, e é onde o sistema do Wesley se mostra tão robusto.
Ele diz que o testemunho interior nunca vem sozinho. Ele é sempre e imediatamente acompanhado por evidências externas e observáveis. E o principal critério de verificação são os frutos do Espírito. De volta à lista de verificação, mas agora com um propósito diferente. Exato. Antes, a lista era a base para uma conclusão lógica. Agora, ela é a prova para validar uma experiência interior. Ele diz que uma pessoa que presume ser filha de Deus, que se convenceu disso por conta própria, torna-se orgulhosa e impaciente. Rápida em julgar. Sim, rápida em julgar a experiência e inflar o ego dela. Em contraste, quem recebe o testemunho genuíno torna-se humilde. A pessoa se vê como receptora de uma graça que ela não merecia. E isso a torna mansa, paciente, amorosa. A humildade para Wesley é o principal teste de autenticidade. O sentimento interior é, portanto, validado pelo comportamento exterior. Um não pode existir sem o outro. Precisamente. E ele adiciona outros testes. Um deles é a obediência. O amor que nasce dessa certeza leva a um desejo sincero de agradar a Deus, de guardar os seus mandamentos. O entusiasta presunçoso, por outro lado, muitas vezes usa essa suposta segurança como uma desculpa para a desobediência. Ah, claro. O pensamento "estou salvo, sou especial, então as regras não se aplicam a mim". Isso. Wesley chama isso de transformar a graça de Deus em libertinagem. E tem mais algum critério? Sim, um que ele considera fundamental: o arrependimento prévio. Ele argumenta que o testemunho genuíno do perdão é sempre precedido por uma profunda convicção de pecado, por um coração quebrantado e contrito. A pessoa que recebe essa certeza passou por um período em que se sentiu perdida, em que encarou a própria falha. O presunçoso, no geral, nunca passou por isso. Ele sempre se achou uma boa pessoa que merecia aprovação divina. Entendi. Ele não entende a graça como um resgate, mas como uma confirmação do seu próprio valor? Exatamente. Então, para resumir a lógica, a certeza real não é um sentimento solto nem uma conclusão puramente racional. É uma combinação de duas coisas que se validam. Primeiro, a garantia direta interior do espírito, e segundo, a confirmação racional da nossa consciência, que olha para a vida e vê os frutos reais dessa mudança. Humildade, obediência. É um sistema de dupla verificação. Perfeitamente colocado. Um sistema de dupla verificação. E a advertência final de Wesley é: não confie em um sem o outro. Não confie num sentimento interior que não produz uma vida transformada, porque isso é ilusão. E não descanse apenas nas suas boas obras, sem buscar ativamente essa certeza interior do amor de Deus, porque isso é legalismo, uma fé fria. A exortação dele no final é um apelo para que as pessoas não descansem, que clamem a Deus até receberem essa confirmação completa. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Wesley escreveu isso no século XVIII, num mundo pré-psicanálise, pré-neurociência. No nosso mundo moderno, que é frequentemente mais cético e focado em explicações psicológicas, como a gente poderia interpretar essa ideia de uma impressão interior da alma? Seria um fenômeno puramente psicológico? Uma realidade espiritual, como ele acreditava? Ou talvez algo que acontece na fronteira entre os dois? E talvez mais importante, de que forma a busca por essa certeza interior, chame-a como quiser, molda a vida de uma pessoa, suas escolhas, sua ética e seu senso de propósito. Esta análise faz parte da nossa série Sermões de Domingo e eu espero que tenha provocado algumas boas reflexões. Na semana que vem, a gente já tem um novo texto para explorar juntos. Até lá, que Deus abençoe todos os ouvintes.